Na decisão em que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público e viu indícios de atividade criminosa em regime organizado e que Carlos Bolsonaro é citado diretamente como chefe dessa organização. Quem tem os detalhes ao vivo é a colunista Juliana Dalpiva. Conta mais, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Me ouvindo direitinho agora, né? Certinho, vamos lá. Então, o pedido de quebra foi feito pelo Ministério Público no dia 5 de maio desse ano, foi deferido no dia 24 pelo juiz Marcelo Rubioli. O juiz escreveu uma decisão de 79 páginas, Diego, em que ele apresenta os motivos que o Ministério Público aponta, né? Os indícios, as provas, a questão dos 6 núcleos de funcionários do Carlos Bolsonaro que tem indícios de nunca terem trabalhado, de serem funcionários fantasmas. E depois ele constrói, a partir dos dados do COAF, as suspeitas com relação à questão da rachadinha, né, dos saques, e também a questão da lavagem de dinheiro via imóveis. O juiz, ao analisar esses elementos todos, o que ele diz, Diego? Ele diz assim, que da leitura dos autos do procedimento declinado, apura-se facilmente que se encontram presentes indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado para a prática de crimes. E depois ele fala assim, Carlos Nantes é citado diretamente como chefe da organização, até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções comissionadas do gabinete. O juiz diz, Diego, que ainda é uma decisão que não é uma decisão final, né? Porque, afinal de contas, é uma decisão para autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, de 27 pessoas, e que, claro, não é um juízo final, mas que tem dados suficientes para permitir a quebra de sigilo e que permite o avanço das investigações. Acho que para quem está acompanhando a gente aqui, Diego, que é importante que a gente lembre como é que é o raciocínio. É um raciocínio de que o Carlos Bolsonaro, como vereador, ele é o principal responsável pelo mandato. É ele quem nomeia as pessoas. O chefe de gabinete tem uma função de organização e de comando desses assessores do gabinete. Então, é meio que esse raciocínio. O Carlos, como chefe, com o mandato, seria o líder da organização criminosa, os chefes de gabinete como operadores, os assessores como participantes do esquema criminoso. E é preciso aqui que a gente também explique para quem está acompanhando, esse mesmo raciocínio acontece no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual aqui na Alerj. O senador foi denunciado por ser líder de uma organização criminosa que é apontada pelo Ministério Público, que existia dentro do gabinete dele aqui na Alerj. O Queiroz, né, o Fabrício Queiroz, apontado como operador, como quem recolhia esse dinheiro, e o chefe de gabinete dele, que é um capitão do Exército, agora esqueci o nome, Diego, daqui a pouco eu lembro. Ele é apontado como responsável também, como operador administrativo do esquema, e aí depois uma série de assessores, uns 15 assessores, são apontados como pessoas que participaram desse esquema por serem funcionários fantasmas, e porque naquele caso lá o Ministério Público já tinha quebrado sigilo e verificado as devoluções, a entrega dos salários, e a questão da lavagem de dinheiro com imóveis. Então, são muitas semelhanças, Diego, que existem, né, dentro dos dois casos. Parece tudo realmente um modus operandi, que é uma coisa que eu mesma já venho verificando por acompanhar essa história, por fazer as minhas próprias investigações. É tudo muito parecido, né? E aí, enfim, também para lembrar aqui, quem quiser acompanhar o nosso podcast, A Vida Secreta de Jair, vai ouvir ali ex-funcionários, parentes do presidente, admitindo essas devoluções e também como é que funcionava, e citando outros operadores. Eu acho, Diego, que depois da análise dessas quebras de sigilo, outros nomes vão surgir nessa história e essa investigação deve se aprofundar ainda mais.
Deve caminhar mais rapidamente. Juliana, só para a gente aqui pontuar, é importante a gente fazer essa pontuação. Muitas vezes a gente fala rachadinha, muita gente acredita que seja algo menor, e não é, né? Peculato é crime, enfim, é uma forma de corrupção também, e é importante a gente pontuar isso porque é algo sério, né? É algo que, é claro que não aconteceria apenas aí, é algo enraizado aí na cultura política brasileira, mas é algo que precisa ser combatido, né? Para o nosso leitor, para quem acompanha a gente aqui no canal do UOL, eu acho que é sempre importante entender que por mais que o assessor devolva lá 90% do salário dele, dependendo do salário, vai ser 4, 5 mil, 2, 3 mil reais, mas são vários assessores fazendo isso, todos os meses, ao longo de muitos anos, Diego. Então, assim, quando a gente vê, aí no caso do senador Flávio, que apesar da quebra de sigilo ter sido anulada, os dados não são anulados, né? Ele não pode usar no processo, mas a gente tem conhecimento disso. Então, assim, a gente sempre vê valores milionários, né? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. O senador comprou uma mansão, né? De 6 milhões em Brasília. É exatamente o valor que o Ministério Público aponta como o valor que envolveu o desvio de salário dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. No caso do Carlos, a gente ainda não sabe, mas a gente, por exemplo, agora há pouco falamos sobre uma transação imobiliária, duas transações imobiliárias da Ana Cristina Siqueira Vale, que envolveram pelo menos 500 mil reais em dinheiro vivo, né? Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Não é 2, 3 mil reais, embora só isso já seria crime. Não, a gente está falando de valores muito altos, são coisas assim muito inacessíveis à grande parte da população brasileira e que é crime, né? É se apropriar de um dinheiro que não é seu, que não foi ganho com o seu trabalho e que é do contribuinte. É dinheiro meu, seu, nosso, que a gente paga via impostos para que os assessores trabalhem para os parlamentares para construir legislação, para representar a população. Então, assim, inclusive teve uma decisão recente no TSE para tornar, se não me engano, inelegível uma vereadora que foi condenada por fazer rachadinha em São Paulo. Então, assim, essa questão ela está ficando cada vez mais clara do ponto de vista jurídico do problema que isso representa para os cofres públicos e também para a população que acaba não representada de verdade quando tem um funcionário fantasma lá devolvendo salário para o parlamentar. Alguém que deveria trabalhar em prol, né, da sociedade, da cidade, da Câmara, da Assembleia, de onde seja, e não está fazendo isso.